Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não está inscrito, se inscreve no canal. Agora estamos aí quase batendo 2.200 aqui no YouTube. Então se você não está inscrito, se inscreve, isso ajuda pra caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, onde tem conteúdos diários, os links estão todos aqui na descrição para você conferir. E se você quiser garantir conteúdos como esse, de forma antecipada, é só você ir lá no meu Apoia-se, onde você me ajuda financeiramente e garante conteúdos de forma antecipada todas as semanas. Bom, recap da última semana, né? Esse recap que vai estar saindo terça-feira para a galera do Apoia-se e na quarta-feira à noite para o YouTube aberto para todo mundo conferir, né? Então fica aí já até um adianto legal de praticamente um dia que todo mundo vai poder conferir antes. Bom, tivemos alguns jogos, né, do Paranaense, do Mineiro, da SPFE, do Paulista. Vamos começar, e eu vou ser bem breve, né? O Campeonato Mineiro de Futebol Americano. Juiz de Fora Imperadores venceu o Tigres por 14-0, estreia das duas equipes. Não temos imagens do jogo. Sei que foram 2 TDs terrestres da equipe do Juiz de Fora Imperadores, um no começo e um no final do jogo. É isso que eu sei desse jogo. Então, bora pro próximo. Se não tiver filmagem, não vou falar de jogo. Não vou ficar discutindo coisas que eu não sei, né? É muito ruim a gente ter que falar isso logo no começo da temporada, mas filmem seus jogos. É muito importante para que a gente possa divulgar o futebol americano de uma maneira geral. 10, vitória do Imperadores que eu imaginava. Placar um pouco menor até do que eu imaginava, então seria legal a gente ver o que aconteceu nesse jogo. Inclusive, talvez esse jogo saia, né, pelo que me falaram, mas vamos esperar. Indo para o Campeonato Paranaense de Futebol Americano, né, tivemos 3 jogos para a gente falar nesse final de semana. Vamos começar pelo sábado. Tivemos a vitória do Paraná Guardian Saints 15-0 contra a equipe do Gladiators, um jogo que foi bem parelho até em muitos momentos. Eu acho que a defesa do Paraná Guardian Saints garantiu aí uma vitória tranquila para o time. A equipe do Paraná Guardian Saints ela se arriscou. Eu acho que a equipe correu um risco calculado, né, em usar o Luca Faveiro para ser o quarterback titular desse jogo. E por que eu falo risco calculado? O jogo em si era uma vitória, de certa forma, esperada pela equipe do Guardian Saints. Então te dá essa liberdade para você arriscar um pouco mais. Acho que o Luca Faveiro fez um bom jogo? Não. Mas eu acho que era uma oportunidade para você dar a chance para outro jogador. Teve um outro passe completo, conseguiu estender uma jogada ou outra, mas não conseguiu ali ter um controle do ataque como um todo, não conseguiu ali fazer o time operar da melhor forma possível. O jogo foi para o intervalo, se não me engano, 3-0 só. Segundo tempo, o Leandrinho voltou e fez o que ele faz normalmente, na minha opinião, né? Um cara que estende com as pernas, é um cara que corre, tem corridas desenhadas para ele, isso acabou funcionando, mas passando a bola ali, não teve uma boa partida. No final, conseguiu uma boa conexão ali para o touchdown. Até eu esqueci de anotar o nome aqui, mas a equipe conseguiu um TD no finalzinho ali, que foi o que sacramentou a vitória. Foram menos de 100 jardas totais passadas, né, somando os dois quarterbacks, então um jogo bem abaixo no aspecto aéreo. Né, o ataque do Paraná Guardian Saints, como um todo, é um ataque que começou muito mal, né, esse Paranaense. São 2 vitórias já, mas em que os problemas são bem parecidos. Né? É uma OL que não consegue proteger contra o passe. É gritante a diferença dessa OL para o jogo corrido quanto para o jogo aéreo. O que me faz questionar por que esse time não investe mais em correr com a bola, com o Thiago Rubio, com os outros running backs, as corridas desenhadas com o Leandrinho. Desde que o snap saia direito, que também pode ser um problema, o jogo corrido do Paraná Guardian Saints não tem sido ruim. O jogo aéreo tem. Tem diversos snaps, diversas jogadas em que o Leandrinho está correndo para sobreviver. O próprio Luca também nesse jogo. E não está funcionando. Então o time tem que ajustar de alguma forma. E um desses ajustes é correr mais com a bola. Eu acho que seria uma opção segura. Tem um bom backfield, tem um running back que corre bem. E o time consegue capitalizar na red zone com essa linha ofensiva correndo com a bola. Então pode ser uma solução aí, né, do time. Né? O Thiago Rubio teve mais um touchdown, inclusive, correndo com a bola nesse jogo. Mas acho que o grande destaque é a defesa. Né? A defesa foram 3 interceptações que a defesa forçou, cedeu 0 passes completos para a equipe do Gladiators, cedeu 52 jardas totais, né? Então, assim, um jogo muito, muito bom da defesa, né? E assim, eu acho que por isso o time do Paraná de certa forma, tinha o controle do jogo a todo momento, porque só a defesa fez sua parte, a defesa controlou, a defesa não cedeu espaço em nenhum momento e colocou o ataque em boas situações para tentar capitalizar. Para a equipe do Joinville Gladiators, né, eu acho que assim,
Foi um jogo já mais parelho, depois do que foi na estreia. O ataque, como a gente destacou, foi 0 de 18 em tentativas de passe, então isso é um problema, tem que calibrar, tem que entender o que está fazendo de errado. Tiveram as 3 interceptações, o jogo corrido ainda não conseguiu jogar da maneira que a equipe quer, mas é o processo, né? Eu acho que o time não deve brigar para se classificar para os playoffs, agora já com 2 derrotas, mas quem sabe ali não consegue uma vitóriazinha ali para tentar terminar bem o campeonato. Eu acho que é um processo para essa equipe do Gladiators, como eu falei, né, desde a primeira derrota. Está encarando equipes que são melhores na teoria, mas, por exemplo, comparando com o ano passado, quando encarou esse mesmo Guardian Saints, já conseguiu fazer um jogo melhor. A defesa teve 3 turnovers, né, 2 fumbles e uma interceptação. O problema foram as faltas, né? Foram 13 faltas da equipe, né? Isso machucou muito, né? Atrapalhou em diversos momentos ataque e defesa. É uma equipe que está se desenvolvendo, é uma equipe que está usando, na minha opinião, o Paranaense para ter uma rodagem legal para o segundo semestre para o Brasileirão. Não sei se é o D2 ou a D3 que o Gladiators vai jogar. Mas desse jogo é isso, vitória do Paraná Guardian Saints, mas uma segunda vitória que o time ainda engasga demais do que deveria contra esses adversários. Eu acho que o Paraná Guardian Saints é uma equipe que tem tudo pra gente levar um pouco mais a sério, mas não conseguiu nesses primeiros jogos vencer bem. Indo para os outros 2 jogos que a gente teve da rodada, vamos começar falando de Curitiba Crocodile 57-0 no Cascavel Olímpias. Um jogo que poderia ter começado bom para a equipe do Cascavel, né? O João perdeu uma janela muito boa, né? Um erro raro ali da secundária da equipe do Croco, em que o passe saiu muito forte, que o receiver ia provavelmente fazer o touchdown. Na sequência ali, aí o time se atrapalhou, a defesa, o ataque não conseguiu mais operar de jeito nenhum, teve um momento ou outro ali correndo com a bola, mas o problema é que o João passando foi um jogo muito, muito ruim. Muitas situações ali, ele só estava jogando a bola para onde ele achava que ia ter um recebedor, não estava fazendo muita leitura de nada, e eventualmente você pagou o preço sobre isso. Foram 4 interceptações, se eu não me engano, 4 ou 5, sendo 3 delas retornadas para touchdown. Então, assim, 3 pick-six é muito, independente da diferença de nível. Então eu acho que assim, a defesa do Croco tá de parabéns, porque estava ligado o jogo inteiro, do primeiro ao último snap, estava se esforçando para fazer um jogo bom e fez, né? E o ataque do Cascavel Olímpias acabou pagando aí por um pouco dessa displicência quando tentou passar a bola em vários momentos durante o jogo. Do ataque do Croco e a defesa do Cascavel. Na defesa do Cascavel Olímpias sofreu para parar fisicamente o time do Croco. O Croco foi uma equipe que mais uma vez rodou muita gente, a gente viu ali um backfield com 3, 4 caras tendo oportunidades, fullback sendo usado, pacotes pesados, Xavier em algumas jogadas desenhadas para ele correr. No jogo aéreo, teve um momento ou outro, mas também o Coco conseguiu jogar com certa tranquilidade. Na verdade é que o Coco tá rodando mesmo e conseguiu fazer mais ou menos tudo o que queria, né? O Bernardo assumiu muito essa responsabilidade, deve assumir ainda mais agora na posição de receiver com a saída do Atos. Então deve ser um cara que vai ser ainda mais utilizado, ainda mais visado, né? Porque tem velocidade, tem capacidade de produzir após a recepção, é um retornador muito bom. Então já era um dos principais recebedores da equipe do Croco e vai ali continuar sendo, talvez até com um pouco mais de protagonismo. Isso abre espaço para que outros jogadores também possam aparecer muito bem. Eu acho que vai ser fundamental. Do jogo do Xavier, foram 3 passes para touchdown para ele. Acho que um jogo melhor até do que a gente viu na estreia, até na questão de tempo para passar a bola. Como eu disse, era o primeiro jogo da temporada, é um processo. Eu ainda tenho algumas dúvidas do quanto ele vai conseguir desempenhar num jogo em que nem tudo funcione, né? Porque assim, o jogo terrestre funciona muito bem, então se ele errasse um passe ou 2 era só correr com a bola. As defesas adversárias dão mais espaços do que times melhores vão dar. Então ele conseguiu conectar ali em algumas janelas bem abertas, mas ele tem os méritos dele, conseguiu 3 passos para touchdown, uma partida segura, errou bem pouco durante o jogo todo, e isso é um mérito dele, né? Tem quarterbacks que talvez não conseguissem fazer isso. Mas desse jogo é isso, eu acho que a defesa, o time do Cascavel tinha que jogar de forma perfeita para ganhar do Croco, não jogou, o Croco fez o que tinha que fazer, tanto no ataque quanto na defesa, mas um destaque muito forte para a unidade aí defensiva com 3 pick-six na conta, não é todo dia que a gente vê isso. Para fechar o Paranaense, tivemos aí a vitória do Brown Spider sobre o Paraná HP 17-0, né, clássico aí do Campeonato Paranaense. Jogo que foi interrompido no final, durante o terceiro período, né, por conta da saída da ambulância, as equipes entraram em comum acordo ali por conta de horário e tudo mais, e a partida foi encerrada em 17-0, como um acordo, foi informado na transmissão pela Federação Paranaense. O jogo em si, eu acho que o HP, mais uma vez, se atrapalhou em momentos ruins e o adversário tirou muito proveito disso, como tinha sido na estreia.
né? Foram 2 erros de special team que o Brown Spiders capitalizou, né? Primeiro, um bad snap que colocou o Brown Spiders na goal line praticamente, teve o TD do JP. O segundo, né, um outro bad snap que aí acabou sendo um touchdown, né? O jogador da defesa do Brown Spiders caiu na bola já dentro da end zone e conseguiu. Na sequência do jogo, o jogo ficou muito amarrado, né? A defesa do HP conseguiu ali evitar as corridas muito explosivas, não deu espaço para o jogo aéreo. O Julian foi conectar um passe, acho que no final do primeiro tempo já, numa situação ali já de tentar esticar muito o campo. Então, o time conseguiu, de certa forma, vencer porque tirou proveito dessas situações, né? Teve um field goal também no finalzinho ali de 41, 42 jardas, também para deixar a partida em 17-0. E a defesa, acho que também foi como um jogo do Paraná, do Guardians Saints, assim, a defesa estava jogando tão bem que o ataque estava bem despreocupado, né? Foram pouquíssimas jardas, né? Não deu muitas janelas, não deu espaço para o Vidal, não deu espaço para o jogo terrestre, controlou muito bem. Teve uma corridinha ou outra, mas é normal, se ajustava ali na sequência e parava. Meu único problema com a defesa do Brown Spiders é que foram muitas faltas, né, durante o jogo, né? O time cometeu algumas faltas pessoais, que nesse jogo não machuca, mas em outras situações podem acabar atrapalhando. Mas foi uma defesa que forçou turnovers, né? O Billy teve um fumble recuperado ali depois do que estava sendo uma boa corrida da equipe do HP e venceu com uma certa tranquilidade, né? Mas assim, eu acho que o ataque acabou devendo um pouco no jogo aéreo. No jogo terrestre eu acho que foi bem equilibrado. Gosto desse pacote que a equipe traz para goal line, um pacote mais pesado, com snaps direto para o running back. Eu acho bem legal, né? E conseguiu vencer dessa forma. Para o HP, eu acho que a defesa fez um jogo até que sólido, conseguiu segurar da maneira que pôde, não cedeu ali campanhas longas para a equipe do Brown Spiders, mas o ataque não conseguiu fazer nada, mais uma vez não conseguiu operar para que tivesse uma chance aí de vencer. Indo agora para a SPFL, né? Tivemos 3 jogos, na verdade, né? Iam ser 4 na programação normal. O jogo entre Rio Preto Whalers e Guarulhos Hornets foi adiado. Não temos uma confirmação ainda. O que eu ouvi da SPFL é que existem 2 datas que estão sendo discutidas para que esse jogo seja remarcado. Talvez até o final da semana a gente tenha alguma informação, talvez não. Mas o que temos agora de informação é que são 2 datas possíveis aí para encaixar dentro do que já tem a SPFL. Então seria aí um jogo a mais, né, dentro de alguma rodada que já está pronta para acontecer. Do jogo que não aconteceu. Infelizmente, pela segunda vez, né, em 2 anos, na verdade, algumas vezes, né, eu fiquei sabendo recentemente que houveram outros casos aí que a equipe do Rio Preto Whalers teve problemas, né, com o ônibus. Dessa vez o ônibus acabou tombando, né? A causa do acidente ainda é desconhecida, segundo matérias oficiais, né, e a nota do próprio Rio Preto Whalers não falou nada sobre isso. O ônibus acabou tombando na estrada, próximo ali de São Carlos. Tá todo mundo bem, né? O que a gente teve de informação oficial e extraoficialmente é que alguns jogadores ali acabaram se machucando, né? Bateu na hora que o ônibus tombou e tudo mais. Alguns foram levados para o hospital, mas foram liberados logo em seguida. Então, tá todo mundo bem, graças a Deus. Isso é o mais importante, né? Eu acho que assim, a equipe do Rio Preto Whalers agora tem que cuidar da cabeça de todo mundo também, porque é uma segunda vez que isso acontece num intervalo curto de tempo e tem que se ter muito cuidado para fazer essas viagens, né? Rio Preto é uma equipe que tem que viajar regularmente, né? Porque está longe, né, da capital, então no estadual acaba viajando bastante. No brasileiro também, quando não joga em casa, são poucas as viagens que não são longas para Rio Preto, mas infelizmente isso aconteceu mais uma vez que a equipe do Rio Preto Whalers. A gente torce para que não aconteça, mas o importante é que está todo mundo bem. Indo para os jogos que rolaram, né? Tivemos 3 jogos, né? Um pela série Prata e 2 pela série Diamante, né? 2 jogos do grupo A da série Diamante, que seriam a segunda rodada, né? O Whalers e Rhinos também são do grupo A. Mas vamos começar falando de Ponte Preta Gorillas e Black Panthers. 2-0 para a Ponte Preta, né? Meu primeiro pitaco errado desse ano. Acho que assim, foi um erro totalmente dentro do caminho, né? Porque eram 2 equipes que a gente não dava para esperar muita coisa.
E, de certa forma, eu não errei nesse apontamento. São 2 ataques que não estavam prontos para jogar, na minha opinião. 2 ataques que tentaram fazer muita coisa quando eles deveriam estar fazendo menos e fazer um pacote menor, mas bem feito. Eu acho que existe uma mística de você precisar de muita coisa diferente até você acertar alguma. Eu acho que você tem que ter disciplina em poucas coisas e ser muito bom nelas antes de você querer abrir mais ali o seu livro de jogadas. Então eu acho que isso é algo que vale para a Ponte e para o Black Panthers. Eu acho que são 2 times aí que precisam focar aí, talvez num plano de 10, 12 jogadas ofensivas e executar elas muito bem para que você possa pensar em trick plays, para que você possa pensar em coisas muito diferentes. Né? São 2 times que também não demonstraram ter nenhum jogador ali muito atleticamente acima da média, né? Algum cara que você pode colocar a bola na mão e vai resolver o jogo. Pelo menos não nessa primeira oportunidade. E foi um jogo assim que as defesas acabaram brilhando pela ineficiência dos seus ataques. Né? Foram 2, 3 interceptações da Ponte. O Panthers também forçou vários turnovers. Conseguiu capitalizar ali em alguns erros individuais. Né? As 2 defesas conseguiram. E o jogo acabou sendo decidido, na minha opinião, por um bom special team da Ponte Preta. Né? Os punts da equipe foram regulares e muito bons, né, da equipe durante todo o jogo. Eu até anotei aqui... Eu achei que eu tinha anotado o nome do punter da Ponte Preta, eu acabei não anotando aqui. Luiz Henrique. Os punts do Luiz Henrique foram bons durante todo o jogo. Eu acho que desde o ano passado, o Luiz Henrique vem mostrando um bom trabalho ali como special teamer. Os punts foram bons. A bola viajava o suficiente para a equipe conseguir já taclear ou colocava o adversário lá atrás. E no final, foi em um desses punts que a equipe do Panthers foi forçada a jogar dentro da própria end zone e acabou sofrendo ali o safety numa corrida. Então a vitória veio aí, né? O jogo que teve emoção até o final, né? O Black Panthers ficou um field goal de vencer o jogo ali e os special teams da Ponte bloquearam. Então, para mim, aí o ST acaba sendo o destaque de uma vitória de 2-0. Mas eu não posso sair desse jogo sem falar do punch na segunda descida. Eu nunca tinha visto isso acontecer, mas o Black Panthers deliberadamente punchou numa segunda descida dentro da sua end zone. Né, o ataque tentou uma jogada, não deu certo, e o time optou por chutar a bola na jogada seguinte. Não quis se arriscar numa segunda nem numa terceira descida, optou por chutar a bola o mais longe possível e deixar a Ponte começar seu próximo ataque. Eu acho que existe uma diferença muito grande de você reconhecer que você talvez não esteja jogando tão bem e você abdicar totalmente disso para fazer isso. Né? Então, assim, um lance muito bizarro, um lance que eu nunca tinha visto acho que no futebol americano, né? E eu não posso nem falar que é um aprendizado, né? Porque eu acho que é algo que não deveria acontecer. Então, fica aí esse ponto de atenção para você pelo menos tentar alguma coisa, tentar alguma jogada para tirar as costas da parede antes de você ceder aí a bola de volta para o seu adversário de graça. Os outros 2 jogos que tivemos, né, pela série Diamante. Vamos começar por Ocelotes e Sorocaba Vipers, 36 Ocelotes. A equipe de Jundiaí começou muito bem. Primeira campanha muito rápida, que terminou com o TD do Phelps pro Crawl. Né? Depois, segunda campanha igualmente rápida. Terceira descida longa, Derão guardou a bola e correu para endzone. Ótimo trabalho dos bloqueadores para ele também quebrando tackles. Depois, conseguiu um field goal no segundo quarto também. Então, assim, e depois teve mais um touchdown aí no finalzinho, né? Que foi numa pick six também do Crawl. E controlou muito bem as ações, né? Um primeiro tempo muito forte da equipe para garantir a vitória. E no segundo tempo, o Ocelotes acabou, eu acho que tirando um pouco o pé, o Derão praticamente não entrou mais, acho que só jogou o Phelps no segundo tempo como um todo, e isso muda, como a defesa mesmo se monta para marcar, e aí tem muito mérito para a equipe de Sorocaba, que tem muitos jogadores veteranos, tem alguns jovens também, então o time foi se ajustando, foi se achando e conseguiu parar, né, o Ocelotes das formas que o time tentava atacar, tanto que a pontuação veio só no finalzinho do jogo, ali no quarto período, a equipe conseguiu pontuar de novo para fechar o jogo, fazer o 30-0 naquela oportunidade, que acabou virando o 36, né, que foi um passe do Phelps para o Filé. Da defesa do Ocelotes, um começo muito bom, marcando muito bem, não dando espaços para o jogo corrido da equipe de Sorocaba, pressionando o Delago, né, que a gente falou depois da primeira partida, ele ainda está voltando, então ele ainda está um pouco enferrujado, por assim dizer, o próprio Vamp falou isso, e é normal, acho que não é demérito nenhum, o cara ficou 4 anos sem jogar, e primeiro jogo teve uma boa defesa que é a do Avengers, no segundo uma boa defesa que é a do Ocelotes, então é um processo natural para ele voltar também a conseguir performar da melhor forma possível.
E quando o seu jogo terrestre não opera legal, você acaba prejudicando isso, né? Porque o ideal é que você não dependa tanto ali do Delago passando 25, 30 bolas por jogo para você conseguir ganhar. Mas eu acho que o principal fator negativo do Vipers nesse jogo são as faltas. Foram muitas faltas da defesa e muitas faltas do ataque que complicaram muito o time, colocou em situações ruins. A pick six veio numa primeira para 30, né? Então que o time foi basicamente obrigado a tentar passar a bola, e aí o Crowl jogando de safety, ele teve uma leitura muito boa para interceptar e levar para a zone. O time teve um touchdown anulado por falta, depois uma baita jogada do Beng anulada por falta também. No final conseguiu uma pontuação ali com o Japa, que vem sendo o cara de segurança, né? Ou foi, pelo menos, nesse segundo jogo pro Delago. Então, o time conseguindo usar bem aí o seu receiver / tight end, né? Que é o Japa. E tem uma novidade, né? Não jogou nesse primeiro jogo, mas Arthur De Luca está no Sorocaba Vipers, né? Então, cornerback da seleção DB, né? Vamos por assim dizer. Então, Arthur De Luca, DB da seleção brasileira, está com a equipe de Sorocaba agora. Eu acho que é uma baita ajuda dentro e fora do campo. O cara que traz a experiência de todos esses anos no Galo, traz a experiência de seleção brasileira e que com certeza vai somar muito jogando e não jogando, né? Eu acho que a gente já viu ele falando ali com os jogadores na sideline, viu ele fazendo alguma coisinha ali para tentar ajustar. Então é um cara que tem uma idade muito legal, né? Já está com seus 26, 27 anos, se eu não me engano. Então chega para somar no elenco e eu acho que é uma adição muito legal essa defesa que tem esse mix de jogadores jovens e jogadores veteranos. A gente tem Fúrio, tem Alonso, tem Nescau, e você coloca o De Luca aí nesse mix, eu acho que deixa o time ainda mais interessante. Destaque também para o Michael, da defesa do Sorocaba, né? 2 interceptações para ele durante o jogo. E do Ocelotes, eu acho que é um pouco disso. Não? Jogou muito bem o primeiro tempo, no segundo controlou bem as ações. O Vipers conseguiu também correr um pouco melhor na segunda etapa, né? Com o Fred e com o Tyson, mas o Ocelotes ele tinha uma certa calma, né, tranquilidade, nos momentos em que apertava conseguia forçar os erros ou roubar a bola, né? O Viper chegou na linha de uma jarda e o Ocelotes forçou um fumble. Então é um time que está jogando o que a gente geralmente vê, né? Esse ano a diferença é que a gente tem Derão e Phelps ali alternando um pouco mais, a equipe está tentando achar aí a melhor química para ter os dois ou quando ter cada um deles em campo. Para fechar o nosso vídeo, temos a vitória do São Bernardo Avengers, 19-0 contra o Guarani Índias. Vitória muito importante para a equipe de São Bernardo Avengers, tá? No começo do ano, quando eu falei que São Bernardo precisava ganhar os jogos grandes, vamos dizer assim, esse era um desses jogos. Eu acho que o Avengers precisava vencer esses times que sempre estão ali brigando por uma das vaguinhas de playoff, não só para se colocar na briga, mas para mostrar que está melhor que essas equipes, né? E assim, eu acho que o Avengers hoje ele realmente está. Eu acho que o placar do jogo ele mostra muito isso, o vídeo do jogo mostra muito isso também. Eu acho que o Indians foi mais prejudicado que o Avengers pela chuva? Acho que sim, mas isso não é desculpa, choveu para os dois lados, né? Como o próprio Valadares falou na entrevista pós-jogo, ele que teve 2 interceptações. Mas assim, o Indians teve alguns dropzinhos bem ruins, né? E que geralmente não aconteceriam, né? Com os jogadores que foram. Mas isso não tira o mérito do Avengers. O Avengers fez um jogo bem sólido, um jogo muito tranquilo. Gosto muito de como esse time usa, né? O correr para depois passar, né? O primeiro touchdown veio num play action em que a defesa do Indians comprou a corrida e ele teve campo aberto para conseguir pontuar. Gosto de como usa os running backs no jogo aéreo e principalmente gosto dessa alternância. A gente não viu o R40 no backfield nesse jogo, mas a gente viu o Noé, a gente viu o Alemão, a gente viu o Lucas. Então, assim, é um time que consegue rodar muita coisa diferente com os running backs que tem, com o corpo de recebedores que tem também. Conseguiu jogar muito bem para garantir a vitória. A defesa, um jogo bom. Eu acho que um jogo com menos faltas também, algumas faltinhas ali, mas conseguiu se ajustar muito do que tinha sofrido na primeira partida. Se adaptou bem ao que o Indians trouxe de ter o Elias e o Branco se dividindo muito ali como quarterbacks titulares. São 2 quarterbacks com características diferentes, mas os 2 podem correr com a bola, os 2 podem ceder jogadas. Então a defesa estava pronta, cedeu uma jogada ou outra, mas sempre se ajustava. Então um grande trabalho aí dessa defesa que é comandada pelo Quirino para garantir essa vitória. E o ataque fez sua parte. Eu acho que controlou bem o jogo. Algumas campanhas me desagradou o time 3 e fora tão rápido com 3 passes, né? No jogo na chuva, você corre bem com a bola, então pode pensar um pouco mais no relógio em algumas situações. Mas, no geral, acho que foi um jogo muito bom, né? Assim, eu tô até olhando aqui para ver se eu não tô esquecendo nada, mas foi um jogo muito sólido de São Bernardo, que tá uma vitória dos playoffs. O problema é que vai encarar os 3 maiores desafios agora, que são o Rhinos, Vailers e Ocelotes. Se você conseguir vencer nesses 3 jogos, em que hoje você não é o favorito, você vai estar na pós-temporada. Com 3 vitórias, você garante pelo menos a 3ª vaga.
Mas é pra gente ficar de olho. Para o Guarani Indians, já é uma situação um pouco mais diferente. Agora é uma situação mais complicada, porque você ainda vai ter que jogar com Vailers, Ocelotes e Sorocaba Vipers, e você tem que ganhar esses 3 jogos se você quiser ir para os playoffs, né? E é muito difícil imaginar o time conseguindo vencer esses 3 jogos. Falei da questão Elias e Branco, eu acho que foi um mix interessante, você pode tirar um pouquinho dos dois, você pode ter os dois no campo, como a gente viu em alguns momentos, mas é um ataque que ainda não veio para essa temporada. Eu acho que é um time que não consegue correr com a bola para aliviar um pouco do jogo aéreo. O Elias teve mais uma interceptação ruim ali de tentar fazer muito numa jogada em que às vezes você tem que só aceitar o sec, né? E eu acho que é um time que poderia estar fazendo mais. Defensivamente, não foi um jogo ruim. Teve ali o touchdown num vacilo individual. Na campanha do segundo touchdown, o Avengers estava avançando, aí uma falta colocou o Avengers na cara do gol e isso facilitou a campanha. Mas no geral conseguiu controlar bem, né? No final do jogo tomou mais um touchdown, mas no geral eu acho que a defesa não foi abaixo, né? Eu acho que a defesa conseguiu, de certa forma, ali controlar da melhor forma que pôde, mas o ataque não ficava muito em campo, o ataque não conseguia operar e isso custa, né? Eu sempre falo o quanto isso custa. Bom, gente, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo, porque isso me ajuda pra caramba. Se você quiser se inscrever nas minhas outras redes sociais, links estão todos aqui na descrição para você conferir. E se você quiser garantir conteúdos como esse de forma antecipada, vai lá no meu Apoia-se, conhece meu projeto e me ajuda a continuar criando esse tipo de conteúdo e garante ele sempre um pouquinho antes de todo mundo. Beleza? Tamo junto e até a próxima!